Olá pessoal, sejam bem-vindos ao programa Mente Informa. Eu sou o Roberto Garcia, psicólogo especialista em terapia cognitivo-comportamental, comportamento alimentar e transtornos alimentares. E o meu objetivo aqui para conversar com você é ajudar você a fortalecer a mente no processo do emagrecimento. E nós estamos aqui numa série de vídeos falando sobre esse tema. Se você ainda não assistiu a primeira aula, o primeiro vídeo sobre isso, faz o seguinte, vai lá e assiste, porque tudo que nós estamos falando a partir de hoje é como se fosse um quebra-cabeça, uma continuidade, vai te ajudar muito você entender o que nós vamos falar hoje sobre planejamento, já dando um spoiler aqui. Hoje vamos falar sobre a importância do planejamento, gente, para o fortalecimento da mente. E na hora em que eu falo planejamento, você está respondendo exatamente agora, emocionalmente, ao condicionamento, à associação que a sua mente faz dessa palavra, planejamento. Tem gente que vai associando planejamento a chatice. Aí tipo assim, isso aí, o vídeo de hoje vai ser chato, então não quero assistir não. Para com isso, minha filha, tá adiantando, tá o quê? Tá enterrando, já tá adiantando o velório? O pessoal fala isso, né? Tô adiantando o velório, ou seja, já tô morrendo de véspera. Calma aí, vamos entender os pontinhos, as vírgulas dessas questões. Existem microelementos dentro da sua mente que podem te sabotar na hora de fazer um planejamento eficaz. E eu quero conversar sobre tudo isso com você aqui nesse vídeo. Mas é importante você também lembrar que no vídeo passado, quando nós falamos sobre desautomatização, gente, como é importante esse vídeo. Você precisa entender sobre a desautomatização. Nós falamos, entre muitas e muitas coisas, a como nós podemos colocar na prática a questão do propósito, que é um assunto que virou modinha e um assunto que está muito banalizado, e como a gente pode entender isso, a verdadeira questão prática do propósito na nossa vida. Nós falamos sobre como nós podemos desautomatizar os pensamentos que a terapia cognitivo-comportamental chama brilhantemente, né, de pensamentos sabotadores, como nós podemos desautomatizar crenças disfuncionais. Tudo isso está lá na aula 1, no vídeo 1 sobre esse tema. Então, tá perdendo tempo, minha filha. Vai logo, vai assistir lá. E é o seguinte, você que já assistiu, ou você que está na rebeldia, você está na rebeldia, falando assim, não vou assistir não vou assistir, eu tô aqui, eu parei aqui, então eu vou assistir esse vídeo aqui. Beleza, tranquilo, mas depois tu volta lá. Beleza? Combinado? Então, hoje, o que nós vamos falar no vídeo de hoje, e é o seguinte, pausa aqui agora, bota o cenário aqui, ô editor, meu amigo editor, bota o cenário aqui preto e branco agora, bota uma musiquinha agora assim de tensão, entendeu? De tensão aqui no ar, e eu vou falar o seguinte pra você, olha só, às vezes, pode ser que você veja o Roberto. Gente, eu gosto de me movimentar aqui, ó. Tá vendo? Eu gosto de movimentar. Tô falando que eu gosto de me movimentar. Às vezes, a cabeça do Roberto, vai cortar. E vai cortar. E você vai ter que me aceitar assim, meu filho. Vai ter que me aceitar assim. Vai ter que aprender a gostar de mim assim, dessa forma. Vai ter que me engolir. Tá entendendo? Então, é isso aí, ó. Aceita e foca no conteúdo, que é a melhor coisa que você pode fazer. Você não pode ficar aí no seu lugar ficando assim, né? Gente, olha só. A cabeça dele tá cortando. Gente, olha só que coisa, pelo amor de Deus, vamos focar no conteúdo, beleza? Então, a partir de agora, foca no que eu vou te falar sobre planejamento, tá certo? É o seguinte, gente, vamos logo dar um spoiler, porque o tema de hoje é planejamento. E eu quero te fazer uma grande pergunta, planejamento. É o seguinte, qual é a sua relação com a palavra planejamento? Dá um tic-tac aí, tic-tac. Qual é a sua relação da palavra planejamento? Me diz aí. Você associa essa palavra planejamento a uma emoção positiva ou uma emoção negativa? Eu quero que você entenda o seguinte, um grande truque e segredo do cérebro para você já ir também ajudando na sua desautomatização. Você tem uma relação emocional com todas as palavras que existem nesse universo. Existe um cardápio de palavras que você foi aprendendo lá nos seus primeiros anos de idade. E você foi aprendendo a desenvolver uma associação emocional positiva, neutra, indiferente ou negativa com algumas palavras. Para um pouco agora que eu vou fazer um exercício com você. Eu quero que você responda para mim. Beleza? A palavra férias. Você respondeu agora. Olha para dentro de você. Emocionalmente, positivamente ou negativamente?
Depende de cada história. Eu tenho uma querida funcionária que trabalha para mim, que ela fala assim: Roberto, eu não gosto de férias, porque quando eu vou para casa, eu fico com mais coisa para fazer do que quando eu estou trabalhando, né? Quando eu trabalhando aqui e tal. Ou então, assim, eu não gosto de férias, sabe? Porque ela não é muito de viagem, por exemplo, e ela acaba não associando algo positivo. Quanto outras pessoas vão associar algo positivo, assim, férias! Ah, nossa, yes! Vamos viajar, vamos curtir, vamos fazer isso, vamos descansar. Tudo depende da história de cada pessoa, das suas próprias associações. Quando eu falo a palavra trabalho, você responde emocionalmente positivo ou negativamente? Me diz aí. Depende da história, depende do contexto, depende das aprendizagens e associações que você foi fazendo na sua vida. Quando eu digo a palavra família, pensa aí. Positivo ou negativo? Depende do seu histórico de vida, não é? Quando eu falo a palavra chocolate, ninguém fala a palavra assim, né? Chocolate. As pessoas respondem emocionalmente com a palavra. Tipo assim, nossa, eu comi um chocolate. Olha a expressão, ó. Foca aqui, ó. Foca aqui, ó. Olha, eu comi um chocolate, cara. Ou então, um chocolate. Aí tem gente que já chega assim, né? Um chocolate, né? Chocolate. Não é verdade? Tem gente que já vai respondendo assim dessa forma. Porque, cara, é o seguinte, a gente se relaciona emocionalmente com as palavras na nossa vida, positivo e negativo. E o que acontece? O meu comportamento vai ser um reflexo da relação que eu tenho com a minha própria associação perante as coisas. Ih, Roberto, ficou difícil. Eu vou deixar você um tempo aí para pensar. Entendeu, minha filha? Entendeu o que eu estou falando com você? Então é o seguinte, você tem uma relação de aproximação ou afastamento dependendo da sua relação emocional com as coisas. E eu dei essa volta toda aqui só para dizer o seguinte, você também terá um relacionamento com a palavra planejamento, ok? Dependendo da sua relação emocional que você tem e as suas associações que você foi tendo ao longo da vida. Ou seja, se você de alguma forma foi aprendendo a ter uma relação negativa, uma associação negativa com a palavra planejamento, você tenderá a se sabotar bastante, você tenderá a procrastinar o seu planejamento, você vai se sentir aprisionado. Então eu quero que você siga comigo a seguinte linha de raciocínio. Imagine que ao longo da sua história, no desenho da sua vida, da sua história, você foi de alguma forma sentindo, imagina você criança, você era criança e aí você queria viver a espontaneidade do momento. Porque viver a espontaneidade do momento fazia você entrar em conexão emocional com liberdade. A liberdade, com o poder de fazer e de cumprir a sua vontade. Porque cumprindo a sua vontade espontânea, você recebia uma recompensa imediata. Como, por exemplo, não vai ter uma vontade de comer um doce. Imagina você criança. Aí você vai lá e está livre acesso. Você vai lá e come aquele doce. E aí, ou seja, fui recompensado, e aí a repetição desse comportamento, né? Fui recompensado porque eu tive uma vontade espontânea, me aproximei daquele objeto recompensador, como por exemplo o doce, recebi a recompensa, nossa, para que eu vou querer outra coisa na vida? Tá bom pra caramba assim, né? E aí imagina que em algum dado momento os seus pais perceberam que não era uma atitude boa, porque através do bom entendimento deles, não seria saudável para você estar sempre comendo excesso de doces, e eles falaram para você, não, olha aqui, você não pode comer agora. Só que a sua capacidade cognitiva da época, você não conseguia entender mais a longo prazo. Você não conseguia entender, tipo assim, não é bom que eu coma agora, porque senão isso pode causar algum tipo de malefício à minha saúde, além de ficar viciado com esse tipo de comportamento, dependente desse tipo de comportamento para me sentir feliz. E aí você não tinha essa capacidade de entendimento, então você só conseguia pensar, mas eu quero comer isso, eu quero comer aquilo. Aí os seus pais, não pode, meu filho entende, não pode comer. A impressão, o registro que você vai trazendo para sua memória é de uma energia reprimida, uma energia de querer me aproximar daquilo ali, daquela recompensa, e aquilo foi reprimido por diversas vezes, podado, e aí você vai deixando isso entrar como registro, você vai registrando, vai condicionando, e aí imagine que você sinta uma grande paixão, um grande desejo pela espontaneidade, porque espontaneidade para você
é associado à emoção chamada liberdade. Liberdade, cara! Eu quero liberdade, tudo que é espontâneo, você sente ser alegre. Só que, muitas vezes, o planejamento, ele faz você sentir o quê? Para algumas pessoas, tá? Depende do traço de caráter, depende de como você... Esse traço de caráter que você meio que já vai nascendo, vai desenvolvendo, né? Até os 7, 10, 12 anos, vai solidificando isso, ele vai influenciando na sua interpretação sobre a vida. Então você pode interpretar, por exemplo, que aquilo ali é uma prisão, o planejamento. Que as regras são uma prisão. Aí você vai associando isso. Você pode interpretar que é perda de liberdade. E aí você vai associando isso, né, a diversas coisas, inclusive a dieta. Quando você olha dieta, você associa às vezes a regra, planejamento, e aí você vai tendo uma associação negativa e uma relação emocional também negativa de muita sabotagem e afastamento. Agora eu quero fazer a pergunta para você aqui, ó. Pausa aqui. Ó a testinha cortando aqui, ó. Faz sentido para você o que eu estou falando? Me diz aí, faz sentido? Se isso faz sentido, então eu quero contra-argumentar com você o outro lado da moeda. Na vida tudo tem um lado da moeda, dois lados da moeda. E agora eu quero contra-argumentar com você. O primeiro lado da moeda, eu estava falando agora sobre as associações emocionais negativas. Porém, o nosso cérebro ele é incrível, ele tem essa capacidade de neuroplasticidade. Ele tem a capacidade de, quando nós amadurecemos, como o papel do papai e da mamãe que estava dando um exemplo, nós amadurecemos e nós começamos a entender o longo prazo. Nós começamos a entender, através da maturidade, a visão do depois, de que o que vai acontecer com a minha vida se eu vier a repetir determinado comportamento, se vai ser bom para mim ou não. Tem uma hora que a gente chega com essa capacidade, aí eu pergunto para você, viver sempre na espontaneidade, o tempo inteiro, vai trazer benefícios para você? Quais serão as consequências do seu corpo viver sempre na espontaneidade? Será que você vai acabar virando escravo? Você perde a espontaneidade na medida em que você vira escravo da sua própria espontaneidade. Você vira escravo da sua própria ocasionalidade. Sendo que alegria e felicidade para você é somente satisfazer a vontade do momento. E a gente tem uma série de estudos científicos, não tem assim, discussão científica sobre isso, né? Vamos dizer assim, concordância em todos os estudos. Todo mundo concorda, todos os cientistas concordam sobre a importância do planejamento. E quando a gente fala sobre fortalecimento da mente no processo do emagrecimento, não tem como discutir sobre a importância, a grande importância do planejamento na sua vida. Então, diante dessa concordância, quais são, então, os argumentos usados para poder reforçar a importância do planejamento? Gente, há um certo modo, existe também uma outra população que também tem outros traços de caráter que elas vão se sentir seguras com o planejamento. Elas vão se sentir que estão fazendo o correto, o certo. Elas vão entrar em conexão com uma emoção que para elas é recompensadora, que é a segurança. Em algum momento também, talvez lá na sua infância, enquanto você fazia o certo e o correto, você recebia pequenas premiações do seu papai e da mamãe, que batiam a mão na sua cabecinha assim, ó. E parabéns, muito bem, você fez tudo certo, você fez tudo correto, o que você fez foi muito bom, meu filho, papai ama você quando você age assim, e de alguma forma esse tipo de relação, e que não se trata sobre certo e errado, são apenas relações, formas, porque tem pai que faz isso e mãe, devido a traços de caráter do próprio filho, ele não vai funcionar, ele vai continuar indo pela espontaneidade. Agora tem determinados filhos, né, que por traços de caráter também reforço ambiental, reforço dos pais, familiar, diversos tipos de gatilhos e reforços, e ela vai se sentir mais segura. Então ela vai, tipo assim, olha, estou fazendo certo. Encontrei minha segurança. Então, sabe o que é? Eu tenho o medo dela é o fazer o errado. O medo dela é errar. O medo dela não tá em conexão com aquilo que vai ser o melhor para ela. E aí ela vai buscar, às vezes, o planejamento. Ela vai se afeiçoar mais ao planejamento. Isso eu estou falando de pessoas que acabam, pelo próprio traço de personalidade dela, indo mais para espécie de planejamento. Geralmente são pessoas mais metódicas, tá? Que gostam mais de trabalhos manuais.
elas se sentem mais seguras às vezes, não empreendendo, né? Mas em empregos que são de carteira assinada, CLT, ela quer o certo dela, ela quer o seguro dela no dia a dia. Então, naturalmente, ela vai partindo para esse lado da vida. Você conhece alguém assim? Só que eu gosto muito de uma frase que diz o seguinte: não é o mais forte nem o mais inteligente que sobrevive, mas aquele que se adapta. O que a gente tem que entender? Por um contexto ambiental, ou seja, no ambiente da vida, para que a gente sobreviva e para que eu consiga ter resultados positivos, resultados saudáveis na minha vida, é muito importante que eu aprenda a ter a maturidade de entrar em conexão com a palavra planejamento. Afinal, hoje, para que a gente sobreviva no contexto ambiental de hoje, diversas áreas da nossa vida, elas só terão sucesso se eu vier a planejar. Por exemplo, uma casa de sucesso é uma casa planejada. Uma empresa de sucesso é uma empresa planejada. Um relacionamento de sucesso tem um mínimo de organização. A área financeira, por exemplo, ela vai ter resultado, ela vai ter lucro, você vai prosperar através do planejamento, através da organização. Não existe em muitas áreas da nossa vida o sucesso sem um mínimo de organização. E dependendo da área da vida, existem situações em que você vai ter muito sucesso se houver bastante controle, bastante planejamento. Não tem como a gente fugir disso, minha filha. Não tem como. E quando a gente fala sobre emagrecimento, a gente precisa entender que tipo de recompensa eu terei quando eu vier a planejar e que aquilo é bom para mim. Eu preciso acessar uma certa maturidade interna de entender os benefícios que eu terei através daquele planejamento. Isso faz sentido para você? E é então através dessa mentalidade que eu quero compartilhar com vocês algumas sugestões e você vai sair desse vídeo aqui hoje entendendo diversas questões importantes sobre esse tema. Beleza? Primeiro benefício aqui, a gente vai chamar de modular o ambiente. Modular o ambiente. Vou botar aqui, ó. Modular o ambiente. Gente, o que é modular o ambiente? Significa o seguinte: você vai olhar para o seu ambiente e você vai perceber aquilo que vai te ajudar a emagrecer e aquilo que não te ajuda a emagrecer. Você tem um poder parcial de controle sobre o ambiente que você está. Imagine dentro da sua casa. Quero que você imagine lá dentro das suas despensas, por exemplo, no armário. Você pode tentar modular o ambiente. E existem alguns estudos, inclusive, até livros mais atuais que vão falando sobre isso. A gente não vai conseguir pela força de vontade. A força de vontade, ele é um recurso escasso. Esquece essa questão de que você somente pela força de vontade ela pode ser importante, mas ela tende a falhar muito, ela varia muito a força de vontade dependendo de uma série de questões emocionais. Tem dia que a gente está mais energizado, tem dia que a gente está menos energizado, a gente oscila emocionalmente, depende das variáveis da vida, do que vai acontecendo, né, no seu dia a dia, das notícias que você vai recebendo. A nossa força de vontade, ela varia muito, não existe uma pessoa rocha o tempo inteiro, a todo momento. Tá? E isso vai acontecendo, essa força de vontade ela vai ficando mais estável na medida também que eu vou conseguindo modular o ambiente e eu vou percebendo as recompensas que eu tenho depois que eu consigo modular esse ambiente. Então, o que é isso na prática? Por exemplo, você pode facilitar o seu próprio cérebro. A ideia é facilitar o seu cérebro e dificultar para o seu cérebro o acesso a alimentos, no caso do emagrecimento, alimentos que são sabotadores, que vão abrir as portas dos infernos para você. Por exemplo, você sabe que aquele alimento ali, ele vai abrir a porta dos infernos. Você sabe que aquele alimento ele vai te desregular, ele vai deixar você instável naquele momento. Faz o seguinte, procura colocar ele com mais dificuldade de acesso. Nada é garantia quando a gente fala sobre o ser humano, porque diante de transtornos alimentares e compulsão alimentar, tem gente que é capaz de ir até na China atrás de um doce, atrás de algum alimento. Sim, isso pode acontecer, mas nada que a gente está falando aqui, não existe algo infalível que eu vou falar para você assim, nossa, aquilo ali é infalível. A gente está falando sobre probabilidade, sobre modular o ambiente, aumenta a probabilidade de você não se sabotar. Ou seja, o que é isso? Né? Tem um estudo que fala de marketing, de vendas,
que quando você vai numa loja e você bota aqueles produtos que ficam na margem da sua visão, você tende a vender mais. Produtos que ficam mais em cima e também mais embaixo tendem a vender menos. Então aquilo que o pessoal quer vender, eles botam ali, ó. Por quê? Porque existe uma maior probabilidade da pessoa ir lá pegar e levar e comprar. Entende isso? E da mesma forma, por exemplo, lá quando eu abro a geladeira, eu abro a minha geladeira, eu olho ali, às vezes os alimentos, como por exemplo, tem docinho, tem pudim de leite condensado, tem sorvete, sei lá o que for, né? Sorvete não, né? Sorvete é lá no congelador, no freezer. Mas bota outra coisa aí. Sei lá, seja qual for o alimento ali, fica muito fácil acesso. E aí, e os vegetais, as frutas ficam onde? Às vezes ficam lá embaixo, guardadas naquela gaveta, sabe? Ou lá no fundo da geladeira, ou seja, eu já dificultei o meu acesso. E eu preciso reorganizar ali, às vezes, a minha geladeira, de modo que eu facilite o alimento saudável, o meu acesso ao alimento saudável. Da mesma forma nas minhas despensas também. No dia a dia, eu abro as despensas e eu vejo lá aquelas tranqueiras ali, que para toda a família, muito acessível. Eu não vou ter força de vontade num dia que eu estarei mais fragilizado. E não adianta a gente ficar chateado com a gente mesmo, porque a gente está lidando com um cérebro biológico. Não é você, pessoa, ser humano, que é fraco, ou isso ou aquilo. Não é isso. É o fato de que realmente é difícil para o cérebro criar tamanha energia de controle dentro desse contexto. Tudo bem quanto a isso? Entende? E aí o que você pode fazer, né? O ideal seria até mesmo evitar fazer com que esses alimentos cheguem na sua casa, para que você tenha um repertório de alimentos ali que sejam saudáveis à sua disposição. Então isso, né, seria o modular o ambiente. Muito em breve eu posso fazer um vídeo só sobre isso, explicando detalhadamente sobre isso. E aí, outra coisa muito bacana também, e muito importante para o planejamento, como está dizendo aqui, né, é o próprio planejar a refeição. Planejar a minha refeição. Tem gente que é muito resistente a isso, porque ela quer a ocasionalidade, ela quer chegar no restaurante ali e ela vai pensando assim, deixa eu ver o que eu quero comer. Aí você pensa assim, né? Deixa eu ver o que eu quero comer. O que você acha que vai acontecer? Você vai acabar, né? Tipo assim, você chegou muito bem intencionado. Vou pegar só frutas e verduras. Quem nunca teve esse episódio, né? Vou pegar pouquinho. Aí você nem primeiro se deu o trabalho de olhar tudo que tinha naquele self-service, mas você chegou lá, já foi colocando. Isso aqui é gostoso. Isso aqui é gostoso. Aí no final das contas, o seu prato tá desse tamanho aqui. Aquela montanha do Everest lá no seu prato. E aí você todo envergonhado, né? Tentando. Pegou o prato, você tá com aquele prato daquele tamanho. Aí você já fica com aquela cara assim, né? Olhando para as pessoas. Oi, deixa eu pegar aqui, ó, não quero que ninguém veja aqui, deixa eu pesar. Quando você bota no pesar lá, igual na balança, né? Igual na balança do peso, você fala assim, ó, pelo amor de Deus, olha o valor desse prato que deu. Aí você vai todo envergonhado lá, sentar, mas come, né? Come porque afinal, você pagou por aquele prato ali, então come até o final. Não é isso que acontece? Então o planejamento, gente, o mínimo de planejamento pode ajudar você a evitar esse tipo de situação, que é a importância da antecedência. Você já pode pensar mais ou menos assim, olha, eu vou hoje tentar pegar ali 2 colheres de arroz, 1 colher de feijão, por exemplo, tá? Vou pegar ali um pouco de legume, uma cenoura, uma batata, vou pegar ali, sei lá, proteína, uma carne, um frango, vai ser isso, uma salada ali, vou dar um pouquinho de azeite ali, vai ser isso que eu vou pegar. Estou aqui usando a minha imagem mental, bota aqui assim, ó, tira aqui em cima, né? Imagem mental. Minha imagem mental ou a minha visualização para poder antecipar na minha mente e eu já ir com a minha mente aquecida, mostrando para minha mente o caminho que eu desejo trilhar. Ok? Isso faz sentido para você? E um último elemento aqui muito interessante para isso é você pensar no seguinte, ó, dispensas cheias, eu quero que você entenda isso, dispensas cheias com alimentos saudáveis. Ou seja, dispensas cheias com alimentos saudáveis. Isso aqui eu nem preciso explicar muito, nem preciso falar muito, já dá para entender, né? Ou seja, às vezes nós temos dificuldade de nos planejar de organização de onde? No mercado.
E aí quando eu abro ali a geladeira, não tem nada. Eu olho a despensa ali de casa, não tem nada. Aí o que eu faço, gente? Não tem nada, então o que eu vou fazer? Vou pro aplicativo lá, vou pro né? Aquela música lá da propaganda desse aplicativo. E aí você pega ali e fala assim, nossa, é a desculpa perfeita que seu cérebro precisava para fazer você se sabotar. E isso vai acontecer. Por quê? Por falta de planejamento. Entende? Gente, aí eu quero, indo para a parte final aqui desse vídeo, eu quero que você entenda uma coisa muito importante. O que eu quero que você entenda? A essência da importância do planejamento. O planejamento, ele vai te livrar da fúria impulsiva do cérebro. Não é que ele vai te livrar, ele vai diminuir a probabilidade. A antecipação ajuda você a funcionar de uma maneira mais racional nas suas escolhas. Suas escolhas tenderão a ser mais sábias, racionais. E é pensando nisso que as estratégias da nutrição comportamental e até mesmo da nutrição, quando você vai nutricionista, geralmente você recebe o quê? O que eles chamam de planejamento alimentar. Tem gente que recebe aquele papel ali e já associa o quê? Prisão. Isso aqui é uma prisão, isso aqui eu não vou fazer não vou aderir não vou, sabe, isso aqui eu não vou me engajar nisso, não vou. Ou seja, e a essência disso aqui nada mais é fazer você ter um planejamento, ou seja, pensar com antecedência, saber com antecedência o que você vai comer. Deveria ser algo positivo. Aí, olha só o que está acontecendo. Pela grande aversão das pessoas ao planejamento, a essência disso, começou-se a tentar criar outras alternativas. E aí vem, por exemplo, não estou criticando ninguém, nenhuma área, estou falando de um fato. Vem então a terapia cognitiva comportamental, vem a nutrição comportamental e falou o seguinte, olha só, não trabalha ali com planejamento alimentar não, papel, porque senão você pode se sentir aprisionado. Então faça o seguinte, faça um diário alimentar. Só que é o seguinte, a pessoa saiu de um papel do nutricionista e foi para um papel do planejamento alimentar. E se a pessoa criou uma associação negativa, ela vai só transferir a aversão dela do papel para nutricionista para a aversão que ela vai sentir do diário alimentar. E aí ela vai olhar aquilo assim, tem que botar lá no aplicativo tudo que eu estou comendo, eu vou ter que escrever lá no diário alimentar tudo que eu estou fazendo, meu Deus do céu. Entendeu? Você vai começar a agir assim da mesma forma. Ou então ela vai assim, nossa, agora vamos fazer o seguinte então, para poder melhorar a situação, vamos fazer um planner bonitinho lá. Aí você pega lá aquele planner da nutricionista, todo bonitinho, coloridinho, lindinho, mas é um papel. Eu peguei um papel, eu vou ter que ficar anotando, tá tudo bonitinho aqui. Aí você começa o primeiro dia, o segundo dia, terceiro dia, quarto dia, você comeu em excesso, aí você não bota mais nada, né? Não bota, pula esse dia. O quinto dia você vai lá. Ai, que chato. Aí daqui a pouco 7 dias você não fez, 7 dias você não fez, daqui a pouco você abandonou tudo já. Porque é a sua relação, minha filha. É a sua relação de você, pelo que você associa essa coisa aqui. É isso que você tem que mudar, essa mentalidade, essa é a perfeita mudança da mente, esse é o perfeito fortalecimento da mente, é a sua relação que seja trabalhada com o papel, seja como for o papel. Porque afinal de contas, o cérebro ele não funciona assim. O papel da nutricionista, do planejamento alimentar, eu não vou me engajar não, mas o papel da diária alimentar eu vou me engajar, hein? E não é assim, entende? Gente, então o que a gente vai fazer? O que a gente precisa fazer? Né? É o retrabalhar a minha relação com a alimentação, com o planejamento. Entender que aquele planejamento alimentar ele vai me ajudar a diminuir as minhas próprias fúrias impulsivas. O planejamento alimentar ele me ajuda, muitas vezes, segundo estudos científicos, a economizar dinheiro. Isso é um fato. Pessoas que planejam, economizam dinheiro. Vai me ajudar também a diminuir a sabotagem, como nós falamos aqui. Isso também é um fato verdadeiro, verídico, constatado em estudos científicos. Ele também vai me ajudar a diminuir... Aí você faz uma... Se eu demorei um pouquinho, você dá uma cortada, tá? Aí já bota logo lá. Ele vai me ajudar
Ele vai me ajudar a diminuir os beliscos. O fato de beliscar, planejar, diminui os beliscos. Vai me ajudar a ter uma rotina saudável e me sentir mais seguro no dia a dia. Olha que coisa boa. Me sentir seguro, gente. Ajuda na segurança. Planejamento é segurança. Sucesso é planejamento. Rotina é segurança. Rotina, sucesso, isso é incrível. Ou seja, que através desse vídeo você possa ser ajudado em ressignificar, desautomatizar a sua relação com o próprio planejamento. Fez sentido para você? Se esse vídeo fez sentido para você, eu quero te convidar a você curtir esse vídeo, curta esse vídeo, siga o canal do Mente Informa, ativa o sininho e comenta aqui qual parte desse vídeo mais fez sentido para você. Eu também adoraria saber através dos seus comentários o que foi falado aqui nesse vídeo que chamou sua atenção e se você tem uma relação positiva ou negativa com a palavra planejamento. Ok? Um grande abraço, pessoal, porque na aula que vem nós vamos falar aqui sobre esse item aqui, ó, item 3, que aí nós vamos chamar, vou dar um spoiler agora, que vai se chamar fortalecimento de hábitos. Falaremos sobre fortalecimento de hábitos nessa série aqui de como fortalecer a mente no processo de emagrecimento. Então é isso, pessoal. Um grande abraço a todo mundo que está aqui e até mais. Tchau, tchau.